Oi pessoal, eu sou a Débora Florenzano, seja muito bem-vindo ao canal e se você já gostou do tema desse vídeo, já deixe seu like, já se inscreva no canal porque eu quero muito ver vocês aqui sempre comigo. E hoje aqui no canal eu venho compartilhar com vocês as 7 lições de minimalismo que eu aprendi quando eu ainda era criança para que vocês possam aplicá-las nas suas crianças, com seus filhos, seus afilhados e sobrinhos, e já acostumando eles nesse universo minimalista. E eu tive a ideia de fazer esse conteúdo porque eu pensei muito quando eu comecei a ser minimalista. Eu vejo várias pessoas falando que começou no minimalismo em tal ano, que deixou de ser consumista em tal ano. E então eu comecei a me perguntar, quando que eu comecei a ser minimalista? E a resposta não veio. E aí eu fui recapitular todo o meu histórico de vida, meus padrões, e eu percebi que a minha mãe, que foi o principal pivô da minha criação, ela já me criou com vários conceitos de minimalismo antes mesmo de conhecer essa filosofia de vida. A minha mãe não conhecia o minimalismo, mas depois que eu recapitulei toda a minha história de criação, eu vi que muita coisa ela foi aplicando desde pequena em mim. Então, a primeira lição que eu aprendi foi dar valor às pequenas coisas. A minha mãe, quando eu era bem novinha, eu aprendi a ler, a minha mãe me deu um livro chamado O Valor das Pequenas Coisas. Eu nunca mais esqueci esse momento. Tá gravado na minha mente, o dia que ela chegou com o livro e me deu. E ela falou, leia. E eu não li, eu larguei aquilo pra lá. Eu falei, eu vou brincar, eu vou ler. Eu não gostava de ler. E aí, quando eu fiquei de castigo e só tinha um livro dentro do quarto para eu poder ler, eu peguei o livro e fui ler. E com essa idade, eu já tive vários insights com esse livro, porque, se eu não me engano, esse livro tem uma linguagem mais infantil. Então, para mim foi fácil entender as coisas. E aí, eu já tive vários insights que eu pensei, eu tenho que valorizar mais os pequenos atos, tanto dos meus pais quanto das outras pessoas, da vida. Na mesma hora eu já tive aquele insight. E aí eu pensava muito nisso, porque a minha mãe batia muito nessa tecla de dar valor às pequenas coisas, aos pequenos momentos que fazem os grandes. E com isso a gente teve um hábito também, que é de fazer cartinhas uma para a outra. Todos os dias eu fazia cartinha para ela ler quando ela chegava do trabalho. E aí, no outro dia, quando ela saía do trabalho, ela escrevia para mim. Se vocês quiserem, eu posso até trazer aqui um vídeo falando para vocês essas cartinhas, mostrando, porque são muito engraçadas. Cartas de criança, assim, sabe? E as minhas amigas geralmente reúnem só para ler as minhas cartinhas e morrem de rir. Se vocês quiserem, eu posso estar compartilhando com vocês. Que é algo que eu guardo sim e vou sempre guardar, porque tem um valor sentimental enorme para mim. E com esse hábito da gente escrever cartinhas uma para a outra, fortaleceu ainda mais essa lição. Porque eu percebi, nossa, é tão bom se sentir amada. Eu percebi que o que valorizava não era as grandes coisas, e sim aqueles pequenos bilhetinhos que a gente deixava uma para outra. Aquilo para mim já era muito, muito mesmo. E a outra lição que eu também aprendi com a minha mãe foi: qualidade é melhor que quantidade. E ela falava muito isso para mim em relação a tempo que a gente passava juntas, porque ela trabalhava muito, estudava, então eu ficava muito por conta dos outros ou sozinha. Depois dos meus 8 anos de idade, eu passei a ficar muito sozinha em casa, porque não tinha ninguém para me olhar. Então eu sentia muita falta dela, muita falta da presença dela, e eu sempre falava com ela. E ela falava, filha, não é a quantidade que vale a pena, e sim a qualidade. Quando eu tô com você, eu estou com você, porque quando ela estava comigo, ela me ensinava, ela conversava muito comigo, ela brincava muito comigo, era muito carinhosa ao extremo, mas também não me mimou, porque ela também não deixava de me educar, era bem rígida na parte da educação. Então, isso me fez perceber que
quantidade é melhor que qualidade. Eu só não aplicava isso em uma área da minha vida, que era em relação a comprar coisas. Eu queria sempre comprar coisas mais baratas, mas hoje em dia, por eu estar estudando mais o minimalismo, eu vejo que é melhor eu aplicar essa frase, qualidade é melhor que quantidade, também em objetos, em roupa, porque quanto mais qualidade tiver aquele item, mais ele vai durar. E a terceira coisa que eu aprendi foi não ganhar recompensas caso eu passasse de ano, caso eu fosse bem na escola, caso eu colaborasse dentro de casa. Porque eu ouvia justamente aquilo que é mais duro pra gente ouvir. Parabéns, mas é sua obrigação. Exatamente isso. Essa frase é um pouco dura, mas colaborou muito para o meu desenvolvimento, para eu não me tornar uma pessoa materialista que quer fazer as coisas só porque vai ganhar algo em troca, sabe? Eu não acho isso certo e foi uma lição muito forte que eu aprendi e que carrego até hoje e vejo que também é algo do minimalismo. Porque se você acostuma a criança, sempre quando ela faz algo bom, colabora em casa, passa de ano, você dá alguma coisa, você está sempre incentivando o consumo naquela criança. E ela vê que ela só vai fazer algo para ela ganhar. E não com aquele sentimento de que eu preciso colaborar dentro de casa porque eu faço parte do todo. Ou com aquele sentimento de que eu preciso ir bem na escola porque será bom só para mim. Então, você acaba invertendo os valores, eu acho um pouco isso. E a quarta lição também, que me ajudou muito a não me tornar materialista e consumista, foi o fato de eu não ganhar presente em toda data especial. Vocês acham que eu ganhava presente em todo Natal, em todo aniversário? Não, até porque a minha mãe não tinha muita condição. Então, ela juntava dinheiro, eu sentia que o coração dela partia quando eu pedia algo e ela não podia dar. Aí ela falava que não podia, explicava pra mim que não podia, eu entendia e ficava de boa. E aí, quando eu menos esperava, que eu acho que ela ia juntando dinheiro, e aí ela pegava, comprava pra mim e me dava, fazia alguma surpresa, alguma pegadinha. Então aquilo marcava tanto pra mim que eu ficava tão feliz com aquela atitude que não importava se eu ia ganhar presente no Natal ou não, no aniversário ou não, porque eu sabia que lá na frente eu ia ter algo muito surpreendente, sabe? Porque poderia ser um presente bobo, uma boneca barata que eu tava querendo, mas a minha mãe sempre enfeitava os momentos para eles se tornarem muito especiais. Então, para mim, aquilo eu valorizava mais o momento em si do que o presente. E também não ficava esperando sempre ganhar coisas em datas especiais e também entendia quando ela não podia dar, entendia sua condição, porque ela conversava muito comigo. Então é muito bom, se você quer inserir a sua criança, seus filhos no minimalismo, converse muito com eles, que eles vão entender. Porque a criança é muito esperta, elas vão estar observando e vão entender sim o seu comportamento. E a quinta coisa que eu aprendi foi a doar, a me doar, a doar o meu tempo e a doar as minhas coisas. Tanto que a maioria das coisas que eu tinha, por a gente não ter muita condição, a maioria das coisas que eu tinha era doada. Era de primas que foram passando para mim, ou era alguém que dava. Então, a maioria das minhas coisas era doada, então eu não podia ter apego também. Eu tinha que cuidar muito bem daquele item, daquela roupa, para poder passar para frente, para poder passar para uma prima mais nova, para poder doar para a igreja ou algo do tipo. Então, eu aprendi a cuidar muito bem das coisas e fazer com que elas durem para eu doar. Quando não servia para mim, doava de boa. Outra coisa que eu aprendi também foi a comer de maneira saudável, tanto com a minha mãe quanto com meu pai. Eu morava com a minha mãe, então por isso que ela participou muito mais ativamente da minha criação. E ela não era uma pessoa muito chata, não. Tipo assim, que tem que comer certinho, não. Tipo, geralmente a gente tirava um dia na semana para poder comer besteira. Ela fazia uma massa, uma lasanha, a gente ia comer pizza. Mas no dia a dia mesmo, era comida saudável, né? Priorizando a qualidade dos alimentos sempre. Ela não gostava muito de coisas industrializadas e também aproveitava muito o resto de comida.
Tanto que eu tenho uma mania até hoje, uma mania não, né? Algo bom que eu peguei dela, que é quando eu faço couve aqui em casa para comer no almoço, eu pego o talo e bato ele no liquidificador com água e limão e faço um suco pra gente. E fica ótimo, gente, porque eu ponho bastante limão e só dá aquele gostinho na couve lá no final. E a gente está aproveitando todo esse alimento e está absorvendo a quantidade maior de vitamina que ele pode nos proporcionar. E o limão, junto com a couve, ativa mais ainda o ferro dessas verduras de folhas escuras. Então, é uma combinação perfeita que eu aprendi a fazer com ela e até hoje eu faço. Não desperdiço quase resto nenhum de alimentos, tudo eu reinvento, congelo e tudo mais. E a sexta lição que eu aprendi, gente, foi a não comprar por impulso, a não comprar muito, a me controlar. Ela sempre me ensinava isso, até porque a gente não tinha muita condição. Então, se ela não administrasse muito bem o salário mínimo que ela ganhava para poder me sustentar, porque eu sou filha única dela, não ia ter muito recurso, não dava pra gente fazer tudo o que a gente precisava fazer. Então ela sempre me policiava, tanto que eu comecei a trabalhar para ter meu próprio dinheirinho aos 13 anos de idade e eu comprava coisa escondido dela. Mas hoje eu vejo que eu não comprava muito. Eu escondia dela porque eu tinha medo dela brigar. Porque eu lembro que quando eu aparecia com algo novo em casa, ela ficava me olhando tipo assim: não vai ser gastadeira não, hein, menina? Não vai ser compulsiva com compra não. Aí aquele olhar de julgamento já me reprimia. Então, para não ter problemas, para não ser julgada, eu escondia as coisas que eu comprava e antes de comprar também eu pensava muito, será que a minha mãe vai brigar comigo? E se eu esconder e se ela ver? Então eu acabava não comprando, eu tinha esse receio e acabava não comprando. Mas era até bom que eu aprendi na marra a não ser consumista. E a sétima lição de minimalismo que eu aprendi foi a economizar. Desde sempre, né, meus pais foram me mostrando que economizar era importante, que era melhor priorizar as coisas mais importantes, estudos sempre em primeiro lugar, mas o ápice dessa coisa de você precisa economizar para o seu futuro foi quando meu pai me levou no banco. Eu fiz 15 anos de idade, meu aniversário de 15 anos. Ao invés do meu pai me dar uma festa, me dar algo assim grandioso, ele me levou ao banco e abriu uma poupança para mim e colocou um dinheirinho lá. Foi bem pouco, gente, bem pouco mesmo. Mas só que ele colocou um dinheirinho lá e falou: todo esse dinheiro que você vem ganhando trabalhando, agora você tem onde guardar. Guarde nessa poupança, porque o dinheiro vai tá sendo investido, né? Naquela época a gente achava que estava sendo investido, mas hoje eu vejo que poupança não é um ótimo investimento, mas tudo bem para quem não fazia isso, estava ótimo. E a partir desse momento eu comecei a economizar todos os meus salários que eu ganhava trabalhando para eu fazer faculdade. E eu consegui juntar um dinheiro que deu para eu viver o primeiro ano sem depender de ninguém, pagando todas as minhas contas e tudo mais. Um ano, gente, foi uma reserva de emergência mesmo que eu montei para mim com um simples ato do meu pai de levar e me explicar. E eu fiz, sabe? E aí, depois que ele montou essa poupança para mim, eu pensei, eu vou guardar tudo que eu ganhar, porque meus pais não vão ter condição de me sustentar inteiramente na faculdade. Então eu vou fazer isso por mim mesma. Vou dar o meu jeito e eu dei. Se vocês quiserem saber um pouco mais dessa história minha, dessa parte, como eu conquistei, como eu realizei esse projeto, como economizar, deixe seu comentário aqui embaixo nesse vídeo. E as lições que eu aprendi foram essas. Comente aqui embaixo quais lições você tem aprendido com minimalismo, se você aprendeu com seus pais, se seus pais são ou não são minimalistas. Eu quero muito interagir mais e mais com vocês. Obrigada por me assistir e tchau, tchau!